Alemanha está se preparando para a guerra? E a resposta é sim, gente. A Alemanha não fazia esse movimento militar há muito tempo. Eu não diria desde lá da Segunda Guerra Mundial. Não, durante a Guerra Fria você teve muito exercício militar da Alemanha. É que quando acaba a Guerra Fria, por exemplo, o serviço militar obrigatório da Alemanha, ele foi abolido, acabaram. Mas ela está agora fazendo investimento em estrutura militar. Por quê? Porque a Alemanha está olhando para a Rússia com risco. Está olhando para a Rússia falando assim, o perigo está ali. A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas o que está acontecendo? O primeiro-ministro, o chanceler, né, o supremo chanceler da Alemanha, que é o Olaf Scholz, ele tinha liberado um orçamento para as Forças Armadas da Alemanha. Tinha liberado em 2022, quando começou essa guerra, para a questão de proteção e se fosse necessário. Só que as Forças Armadas têm alertado que ainda não é suficiente, que ainda é muito pouco. Até mesmo porque a Alemanha vem passando por uma crise econômica, com uma indústria incipiente não, mas uma indústria que está antiga na Alemanha. E aí eles têm pedido mais recursos. E aí o que acontece? O futuro primeiro-ministro ou o futuro chanceler possível, tá? Porque a Alemanha passou agora recente por eleições parlamentares, e a gente relatou isso aqui, que é o Friedrich Merz, ele falou que ia liberar mais orçamento. E aí a possibilidade da Alemanha aumentar esse orçamento é grande, inclusive com empréstimos militares, se forem necessários, ultrapassando os limites do orçamento estipulado pela Alemanha. E aí a Alemanha tem feito treinamento, tem feito incursões em seu próprio território, na verdade, testes militares em seu próprio território para se proteger se for necessário, assim como alguns outros países. Vamos lembrar, o que está acontecendo? A Alemanha, então, está enxergando o Putin e olha para o Vladimir Putin com pretensões de domínio da Europa. Eles não acreditam que essa guerra vai acabar agora, mesmo com as negociações que estão sendo feitas, e elas estão extremamente complicadas. A gente está relatando aqui, a gente está cobrindo essas negociações, porque existem vários pontos aí que não deixam esse acordo, nem um acordo de cessar-fogo provisório ser fechado, principalmente em relação a território, principalmente em relação à troca de serviço de inteligência e informação entre Estados Unidos e Ucrânia, em relação a terras mineráveis e em relação à entrada da própria Ucrânia na OTAN, certo? Então esse é um ponto importante. Então, a Alemanha não acredita que essa guerra vai fechar, que ela vai acabar tão cedo. E aí, para variar, para a gente entender um pouco mais dessa situação, a OTAN, né? A OTAN, atualmente, o secretariado-geral da OTAN, ele é dos Países Baixos, ele é holandês, que é do Mark Rutte. E a Holanda, assim como a Bélgica, assim como a Alemanha, acreditam que é preciso enviar ajuda para a Ucrânia, para poder combater a Rússia. Eles chamam de forças de paz, que é para combater a Rússia. Mas a gente sabe que não enviaram até agora por alguns motivos. Um dos motivos é, se eles enviam, o Putin já considera que enviando essas forças de paz, né, considera que a guerra não é mais contra a Ucrânia, agora é uma guerra contra a Holanda. Alguns países da OTAN consideram, acho que tem que enviar. A Polônia, por exemplo, que faz fronteira a oeste com a OTAN, acredita que tem que enviar. Agora, pontos importantes. Então, a Alemanha ela tem se preparado para a guerra, de fato. Ela começa a fazer ali os seus exercícios militares se preparando para a guerra. Agora, os alemães eles não acreditam em Vladimir Putin. Eles não acreditam que Vladimir Putin ele está ali numa guerra só contra a Ucrânia. Eles acreditam, a OTAN, a maior parte da OTAN, acredita que o Vladimir Putin ele tem um plano de domínio europeu, tá bom? Aliado a isso, eles também não acreditam que o Donald Trump ele se coloca numa postura de apaziguador desse conflito. Eles acreditam, a OTAN está vindo com uma visão de que o Donald Trump ele está muito mais ligado aos interesses do Putin e aos interesses econômicos, do que ele pode lucrar com essas terras raras que a gente fala na Ucrânia, do que qualquer outra coisa. Então eles não acreditam também no Donald Trump. O que isso significa? Significa que nós temos, de um lado, a Rússia
Do outro lado, nós temos os Estados Unidos com relações, eles não são amigos, é longe disso, falar que eles são amigos é tornar a questão muito rasa, existem interesses em cima disso. Mas a União Europeia não, desculpem, a OTAN, que não confundem, outro dia eu falei até que a Turquia estava na União Europeia, e não estava, mas foi um erro, a gente vai falando. E a OTAN indo num passo meio que contrário ao que o Donald Trump acredita. A OTAN acreditando que é preciso interferir nessa guerra. O Donald Trump fala que não, que a Europa não tem que interferir. Então como é que fica essa situação? Eu sei que vai ter gente aí nos comentários falando assim, lá vem a Terceira Guerra Mundial. Agora um ponto é importante, mas não é isso, tá? Assim, pelo menos até eu espero que não seja. Mas assim, um ponto importante, por que esses países europeus, da OTAN, eles estão se armando, estão fazendo investimento militar? Porque a guerra está acontecendo na Europa. Então, assim, a guerra ela não é em outro lugar. Essa guerra está acontecendo na Europa. Então, assim, por que eles não fizeram as mesmas coisas para poder ajudar Gaza contra Israel? Porque é uma questão política, de aliança. E porque essa guerra não os pertence na concepção deles. A guerra que os pertence é a guerra que acontece na Europa. Então, eles acreditam que na verdade, que pertence no sentido de correr risco, sabe? Então, eles falam assim, acontece na Europa. Então, eles temem que o Vladimir Putin não pare por aí. Então, eles acreditam que essa guerra vai se estender. E, de fato, a gente tem falado aqui que é muito difícil esse cessar-fogo. A gente fica aqui aguardando, cada dia você tem uma notícia sobre um cessar-fogo, eu fico trazendo aqui para vocês, o Zelensky, é sempre assim, né? O Zelensky aceitou, ou o Putin aceitou. Numa conversa, por exemplo, na Arábia Saudita. Aí, de repente, o Zelensky vai na rede social e critica a Rússia. Aí a Rússia vai na rede social e critica o Zelensky. Né? O Putin vai na rede social... O Putin não, mas assim, o Petrov, né? Que se eu não me engano, que é o representante do Kremlin. Vai lá e faz uma crítica ao Zelensky. Então, ou entrevista também. Aí, de repente, o Trump não sabe para que lado que ele está indo. Né? Ele vai lá e faz uma crítica ao Zelensky. Depois ele fala que as conversas são produtivas. De fato, é muito difícil, né? Não é tão simples assim você pegar e falar assim, vai acabar agora. Ou também, como não é tão simples também você achar que vai entrar numa terceira guerra mundial. Que a Alemanha vai fazer uma guerra contra os Estados Unidos. Vai com calma. Opa, vai com calma aí, meu amigo. Também não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Mas a questão da Alemanha é acreditar que, para ela, a situação é uma questão urgente. E tem uma outra coisa também. Os jovens, a população jovem, eleitora da Alemanha não acredita no Putin e também perdeu a crença nos Estados Unidos ou tem perdido a crença nos Estados Unidos. Isso também você tem que partir para o ponto de vista eleitoreiro na Alemanha, sabe? De agradar o seu público, de agradar o seu eleitor. É isso que está acontecendo. Mas é isso. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho feito bastante vídeo sobre isso. Pode ser que daqui a pouco o jogo mude total e a gente tem que falar sobre isso aqui também, mas acho que para entender os momentos, acho que são bem importantes a gente fazer esses vídeos aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Sempre que tiver algum erro, vocês podem trazer, vocês podem fazer um comentário, vocês podem criticar, vocês podem... Sempre com muito respeito, né? Porque assim, tem vídeos que a gente faz aqui que o povo não respeita muito não, mas... sempre com muito respeito, seu comentário é sempre bem-vindo, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!